Sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Faltam 10 dias para o segundo turno da votação para presidente e também para alguns governadores, né? E diante do que a gente está vendo aí, vão ser, pelo visto, 10 dias de agonia até o resultado das eleições. A situação é preocupante, né? Porque o TSE está censurando sites, emissoras de TV, tem declaração de ex-ministro do Supremo que também foi censurada. TSE está proibindo divulgação de fatos que podem prejudicar o candidato da esquerda e agora retira a maior parte do tempo da propaganda eleitoral gratuita do presidente Jair Bolsonaro. E esse segundo turno fica cada vez mais complicado, né? E esse tempo que era destinado ao presidente Bolsonaro vai ser transferido para o ex-presidente Lula. Isso é normal, Marcelo Cardoso? Campos, isso é completamente anormal, ilegal e abjeto. Olha, Marcelo, o TSE, cujo presidente é o mesmo do STF, como a gente sabe, Alexandre Oglandi, está praticamente assumindo um conluio com a campanha do candidato do PT. Isso não é nada saudável numa democracia, se é que ainda estamos numa, né? Então, a partir de agora, é melhor você se sentar, relaxar e ficar calmo, apesar das notícias aí que nós temos para divulgar, né? Porque está entrando no ar o Dose Dupla de hoje. Seja muito bem-vindo. Marcelo Cardoso, o TSE praticamente tirou todo o tempo de TV da campanha do Bolsonaro nessa reta final. Queria te mostrar esse quadro aqui, olha só. O número de comerciais de 30 segundos que sobraram para Lula e Bolsonaro nesse segundo turno. Dá uma olhada nas inserções de 20 a 28 de outubro. O total que eles teriam, está vendo ali embaixo, do dia 20 ao 28, seriam 25 inserções por dia cada um. Só que após aí as decisões do TSE de atender a direitos de resposta de um e de outro candidato, veja o que sobrou para o presidente Bolsonaro: 55 inserções, enquanto o Lula vai ter 395 inserções. A impressão que dá, rapaz, é que querem eleger o Lula a qualquer custo, né? Há uma desproporção aí visível nas decisões do Tribunal Eleitoral. E a gente está vendo mais uma vez o descumprimento do que diz a nossa Constituição, né? E essa redistribuição do tempo de televisão, eu acho que é apenas uma dessas decisões desproporcionais, né? Pois é, Marcelo, nós não estamos vendo qualquer tipo de atitude contra os abusos que partem da campanha do Lula. Elas não estão sendo, esses abusos não estão sendo coibidos com a mesma voracidade, né? E, enfim, a diferença fundamental que a gente enxerga entre as duas campanhas é a seguinte: o que está sendo suprimido da divulgação da campanha do Bolsonaro são fatos verídicos, ao contrário do que se vê do outro lado. Enxurradas narrativas, todas falsas, já rebatidas, já desgastadas, requentadas, que atacam, na verdade, a honra da família do presidente e da sua família, né? Esse episódio da jornalista, vamos pôr entre vários pares de aspas aí, Bárbara Garcia, sei lá, que ofendeu de modo gratuito a filha do presidente Jair Bolsonaro no último domingo, foi um desses ataques, né? A imprensa tem se limitado a narrar que houve a ofensa sem repudiar a violência contra uma criança de 12 anos. Ele só cita o que aconteceu, como se fosse um fato corriqueiro, né? A primeira-dama Michele Bolsonaro
comentou a repercussão na escola onde a menina estuda e avisou que tomará providência a respeito. Você imagina uma menina de 12 anos na escola ser perguntada por uma colega, você que é a puta? Foi isso que aconteceu. A Michelle falou isso com lágrimas nos olhos. Aí você vê o aparato do julgamento dessa quinta-feira para que se permita que o TSE haja de ofício para retirar conteúdos do ar, né? Estabelecendo censura. E o voto da Carmen Lúcia dizendo não, é uma exceção. A Constituição não prevê exceções. Eu diria o seguinte, para fechar esse aspecto. O Roger Abdelmaci e aquele anestesista lá do Hospital de São João do Meriti, aqui na Baixada Fluminense, o que os dois fizeram com as suas pacientes é café pequeno do que o TSE e o STF estão fazendo com a Constituição Federal. Rapaz, não é fácil, né? E é uma covardia o que essa jornalista fez com uma menina de 12 anos, né? Isso tem que ter consequências, não é possível. Não é possível, né? Agora, vamos ver aí algumas outras situações que estão desequilibrando o jogo eleitoral a favor do candidato da esquerda, né? Olha essa, rapaz, quem publicou esse post aí foi o Paulo Eduardo Martins. Justiça Eleitoral proíbe que Fusca com imagem de Bolsonaro circule. Não pode. A proprietária utilizava o veículo em Palotina, no Paraná. Você sabe que a juíza disse que a propaganda é muito grande e parece um outdoor ambulante. E outdoor é proibido. É brincadeira. Inventa-se um bom argumento. Mas tem uma outra aqui, olha só. Ministério Público Estadual pede investigação de adega que vende vinho a R$22, o número do Bolsonaro. Não, isso aí tem que ser é inacreditável, e não é piada. O juiz eleitoral quer, inclusive, ter acesso agora às notas fiscais do dono da adega, porque ele quer saber se alguém está sendo beneficiado, porque é muito barato vender esses vinhos a R$22. Isso não é um problema por esse preço no supermercado. Isso é problema do comerciante. Mas se o cara quiser, tá de graça. E ele quer fazer a promoção até o dia 29 de outubro. Qual é o problema? É um negócio, rapaz, inacreditável. A nossa justiça perdeu a noção de tudo, né? E você vê que essas decisões estapafúrdias dos juízes das cortes superiores começam a ter efeito cascata nas instâncias inferiores, né? Você vê aí que esse aí é um juiz, é um promotor, né, do Ministério Público Estadual, está pedindo essa investigação de uma adega que vende vinho a R$22. Acho que isso foi em Goiás, né? Pois é, um negócio de boa. É inacreditável, inacreditável. Agora tem essa outra aqui, olha só. Essa foi demais, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, censurou uma fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em um programa do presidente Jair Bolsonaro, veiculado na última quarta-feira, 19 de outubro. No trecho cortado, o magistrado aposentado, de 76 anos, diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não foi inocentado. Aí, no lugar da fala, aparece um QR Code lá que leva ao canal lá do tribunal no WhatsApp, e a pessoa vai receber ali a mensagem de que se trata de infração e tal. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi em toda a minha vida uma interferência nesse nível em nenhuma eleição. E o Senado, né, que é a casa que pode tomar uma providência com relação a esses abusos, fica calada. Ou o Senado fica calado, né? Você vê que o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, apoia publicamente o Lula. E está de 4 aí para o STF, a gente está vendo, né? E, consequentemente, agora também para o TSE. Então, do Senado, infelizmente, a gente não pode esperar nada, né? Eu queria saber se esse QR Code aí, do último caso que você citou, se ele leva ao site do TSE ou se ele leva ao site do Ministério da Verdade. Talvez fosse o caso, né? Mesma coisa, né? Olha só, a sorte do Brasil, no meu modesto modo de ver, é a renovação que vai acontecer nas duas casas do Congresso, agora em 2023. Em especial no Senado, que é onde precisa, né?
Com com essa certeza. eleição de parlamentares alinhados com a linha de pensamento do presidente Bolsonaro, com o modo de pensar dele, independentemente de quem seja eleito. Mas existe uma linha de pensamento que está em sintonia com o que o Bolsonaro vem apregoando nesses últimos 4 anos. Né? Agora, isso vai fazer grande diferença no trato de certas questões, como, por exemplo, a contenção do furor uterino do iluminista Alexandre, o glande, o verdadeiro Führer, né? Isso aí talvez seja um pouco contido. Agora, pelo andar da carruagem, como esse voto da Carmen Lúcia e tudo, eu estou achando que entrando um Senado realmente forte, um presidente que tenha pulso, nós vamos ter aí uns 3, 4, até 5 possibilidades de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Falar em Carmen Lúcia, né? Quem diria, né? Uhum. A que dizia cala a boca já morreu, diz que esse caso é uma exceção. É uma exceção. Pois é. Brincadeira, né? E olha, aí nessa escalada aí antidemocrática, veio aí a censura prévia, né, ao canal Brasil Paralelo e à Jovem Pan News. Uhum. Com relação a Brasil Paralelo, a censura foi relacionada aí a um documentário intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que nem foi exibido ainda, mas já censuraram. Já. Quanto à Jovem Pan News, né, o TSE determinou que alguns fatos ligados à condenação do ex-presidente Lula não vão poder ser veiculados pela emissora, não importa o contexto. E você vê, quando assiste hoje a Jovem Pan, o ar de desânimo, né, dos jornalistas que trabalham na emissora, né? A ideia é Você criar esse percebe a clima. perplexidade no olhar de cada um, né? Agora, algumas associações aí, como a ABERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, para minha surpresa, a FENAGE, que é a Federação Nacional do Jornalismo, que é extremamente esquerdizada, né? O Sindicato de TV do Rio Grande do Sul e a Associação de Jornalismo Internacional da Amazônia publicaram aí notas de repúdio. Agora, o que espanta são as outras emissoras de televisão, que não se pronunciam sobre essa censura que é vergonhosa, né? A CNN até está dando algumas matérias, o Boris Casoy já gravou, inclusive, um depoimento para a própria Jovem Pan, e é um jornalista sério e da velha guarda, né? Mas eu acho que isso se explica, sabe? É, tanto Brasil Paralelo quanto a própria Jovem Pan News vem arrebentando uma audiência enorme. A Brasil Paralelo com seus documentários e a Jovem Pan com os seus programas jornalísticos, onde ela sempre ouviu os dois lados, ao contrário de outras emissoras, porque não fizeram o seguinte, né? Censuraram a, a Jovem Pan, mas não censuram a Globo, não censuram a Band. Essas emissoras que não estão se pronunciando, eu vou te dizer uma coisa: se o Bolsonaro não for reeleito, pode ter certeza que elas vão ser as próximas a serem censuradas, viu? Eles acham que não, né? Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E nesse caso, isso aí parece estar bem evidente, porque o, o negócio não sobra só para o Francisco, vai sobrar para José, para João, para Pedro, para Armando e um bocado de gente que não tem nada a ver com a história aí, né? Você vê que o PT está ainda em campanha e já está pedindo, inclusive, a retirada do ar da Jovem Pan. Você imagina se esses caras assumem o poder, né? O negócio vai ficar terrível aqui. Mas exemplos aí como a Venezuela, Cuba e a Nicarágua estão aí para mostrar o que está acontecendo, o que pode acontecer com o Brasil, né? Eu, no fundo, Marcelo, eu acho que esse pessoal está desesperado, porque as atitudes que eles estão tomando mostram esse desespero. Estão dando um tiro no próprio pé, porque isso, para mim, só fortalece a candidatura do Bolsonaro. As pessoas ficam revoltadas. Tem gente que votou no PT e que já está declarando aí que está mudando de voto, né? Agora, Marcelo, afinal de contas, é desespero? É tiro no próprio pé? Ou eles já imaginam que vão ganhar e precisam criar condições para isso? Olha,
Marcelo, eu acho que depois do primeiro turno, do banho de água fria, da água no chope, da festa da Avenida Paulista, dos jornalistas estrangeiros, dos correspondentes internacionais, aquela coisa, depois que eles perderam ali no primeiro turno, embora tenham ganho em número de votos, né, mas perderam a chance de concretizar a situação ali, o prazo, né, o tempo que vai decorrendo até o dia 30 é muito grande, quer dizer, ele se dilata enormemente e faz com que esse desespero aumente. Né? Se dependesse deles, a eleição seria amanhã para poder resolver logo a fatura. Para mim é isso mesmo, é desespero puro. Algumas pesquisas já apontam a virada do presidente, ainda dentro da famosa margem de erro. Né? A diferença é que quem está apontando isso agora são institutos que, no primeiro turno, estiveram bem próximos do resultado que foi efetivamente verificado. Né? Nada a ver com as casas de aposta, termo que eu adoro quando você usa também, que trabalham para o PT. E o pior, Marcelo, é que isso tudo parece ser uma espécie de test drive para um inimaginável governo Lula, né? Como você está falando, quer dizer, essa coisa, se fazem isso agora, o que eles não vão fazer lá na frente? As pessoas que estão descompromissadas com a realidade, com o futuro, que ainda estão brincando com esse negócio, faz velho, isso aqui, né? Não fazem ideia do que o Brasil inteiro pode esperar ver caso uma desgraça dessa ordem se abata sobre o país. Você sabe que eu assisti no Morning Show uma entrevista do Danilo Gentili, lá na Jovem Pan, né? E ele falou uma coisa curiosa, e até em outros noticiários que eu vi ao longo do dia, eles repercutiram muito isso que o Danilo Gentili falou. Ele diz o seguinte: parece que a sociedade existe para servir a classe política e não ao contrário. Não. E ele disse, né, que essa classe, quando chega ao poder, acaba fazendo leis para se protegerem justamente da sociedade que elegeu todos eles. Olha, e diga-se de passagem aí, viu? A maior parte da classe política que está aí hoje no Legislativo tem rabo preso e depende de decisões do Supremo, até para não ser presa. E aí, para mim, fica explicada a omissão do Senado com relação a esses abusos do Supremo e do TSE. Enquanto o Rodrigo Pacheco for presidente da casa, você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Ele vai travar tudo relacionado aos abusos do Supremo, à investigação de institutos de pesquisa e por aí vai. E dependendo de quem vier a presidir o Senado, e por conseguinte o Congresso, né, a situação pode ser resolvida ou agravada, né? Concorda? Olha, concordo, em gênero, número e grau. Né? Nós já conseguimos um progresso quando houve a mudança por Rodrigo Pacheco. Né? Antes do Alcolumbre, né, que estava no lugar dele. Agora, os engavetadores gerais da República estão lá mesmo para dar a necessária guarida. Existe uma relação que eu acho que a gente pode chamar de perniciosa entre o Senado e o STF. Os senadores são quem sabatina, né, os candidatos a ministro do Supremo. E somente os senadores podem constitucionalmente abrir processo de julgamento para submeter esses ministros do STF a impedimento do exercício do cargo, né? O impeachment. Assim, dessa maneira, basta que um número considerável de senadores tenha assuntos mal resolvidos com a justiça, em especial o presidente da casa, né? Para que o medo de ser processado, preso, coisa e tal, por ordem do STF, façam com que eles, os parlamentares, se abstenham de investir contra a turma da toga. Eu não mexo contigo, você não mexe comigo, mais ou menos assim, da mesma maneira como agem as facções criminosas rivais. Complicado, né? Porque acaba sendo quase isso. É. Mas é inacreditável, né? Mas hoje um tribunal que diz combater as fake news, ele está combatendo fatos verídicos, né? Que é um negócio assim surreal. E são justamente esses fatos verídicos que incomodam as autoridades que fazem ativismo judicial e político, o que deveria ser inaceitável. Acho que tem muita gente em silêncio para o meu É gosto, viu? criminoso, inclusive, mais do que Pois é. inaceitável. Eu acho que a gente ainda vai ver nesses próximos 10 dias, por isso até o título, né? 10 dias de agonia, muitas outras aberrações. Isso que a gente comentou aqui, para mim, foi só o começo. Agora eu sei qual foi a carta, rapaz, que aquela petista tinha na manga
antes daquela operação de busca e apreensão dos empresários que tiveram as suas conversas de WhatsApp vazadas. Lembra dessa aí? Que falou Não. e tal, que a caneta, a tinta da caneta, o Moraes ia soltar a tinta da caneta no dia seguinte e tal, e aconteceu essa operação contra os empresários. O que ela tinha era informação privilegiada, né? E ela faz questão de tornar isso público. Só que há alguns dias ela fez uma outra declaração, afirmando que essa semana não sobraria pedra sobre pedra. Olha o que está acontecendo, e eu estou achando que isso só revela o conluio, né? Porque depois de uma declaração dessa, vem esses casos aí da Brasil Paralelo e da Jovem Pan, só pode ter coisa nesse ninho aí, né? Pois é, eu falei da questão do julgamento dessa proposta de resolução que acabou sendo aprovada, de ação de ofício, né, do tribunal, sem esperar que nenhum partido, no caso o PT, né, sempre tem os satélites ali em volta, em relação a conteúdos, teve um encontro que a imprensa tem preferido omitir, que houve do Luiz Roberto Barroso, né, o ministro do Supremo, com o Lula no apartamento do Cristiano Zanin, que é o advogado dele. A imprensa tem ocultado muito isso, a coisa é muito suspeita, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Aí você tem também o Rodrigo Constantino difundindo uma informação que ele recebeu falando de clima ruim no PT, né? Ele apurou o seguinte: desespero, brigas generalizadas na campanha do PT na noite de quarta-feira, dia 19. Né? José Dirceu e o Janone se estranhando, o Boulos e o Alckmin trocando desaforos, e o Lula assistindo à final da Copa do Brasil, foi perdido pelo Corinthians, time dele, quebrando garrafas, de que seriam essas garrafas, né? E empurrando a Janja, a mulher deles, que foi uma baixaria total, né? E ainda tem a história do Lula dizer ser impossível que o Bolsonaro reverta votos. A gente deixaria até uma pergunta no ar: o que, que ele sabe que a gente não sabe? Isso é assunto de quinta-feira, né, no Rio, quando, embora admita que o Jair Bolsonaro tenha crescido nas pesquisas, o Lula diz que é impossível que ele reverta o resultado até o segundo turno, marcado para o dia 30, né, daqui a 10 dias, na verdade, para 9, né, dá até para o Lula contar nos dedos. Acho impossível ele tirar essa diferença em uma semana, mesmo fazendo as loucuras que faz, contando as mentiras que conta e criando os casos que cria. Isso é o termo dele, né? Nós sabemos como ele age, mas ninguém estava preparado para enfrentar uma monstruosidade de uma rede mentirosa. Quando ele falou dos apoiadores do Bolsonaro na internet, né, ele ainda disse o seguinte: é preciso reconhecer a capacidade dos milicianos dele. Quer dizer, esse tipo de tratamento ele pode usar, o Bolsonaro, Pois é. né? Essa é toda a diferença. E comentou que o Brasil não estava acostumado com isso. Ele também disse que a pesquisa do Datafolha, divulgada na quarta-feira, dia 19, mesmo dia das baixarias, né, que eu falei agora, e que, segundo esse levantamento, o Bolsonaro teria crescido um ponto em relação à semana anterior, chegando a 45, mas que o Lula ainda tem 49, seriam 4 pontos na frente. Só que a diferença entre os dois está no limite da margem de erro, né? Eu não comento pesquisa, porque não vi a pesquisa do Datafolha, ontem cheguei tarde ao hotel, aquela história toda, né? Apesar do crescimento do adversário, o Lula disse que vai vencer a eleição. E tem já a pesquisa da Brasmarket, né, que dá 52 para o Bolsonaro e 48 para o Lula. 52, alguma coisa e 47, alguma coisa. Ou seja, o jogo já estaria invertido, ainda dentro dessa margem de erro, mas o Bolsonaro ganhando fôlego e o Lula desidratando. E em função de todas essas anomalias que a gente tem visto, as decisões do TSE, as barbaridades cometidas contra a Constituição, é, toda essa arbitrariedade abjeta que tem sido promovida pelos dois tribunais, que afinal de contas a gente tem membros do STF no TSE, são pelo menos três, né, que é o Lewandowski, o Alexandre Moraes e a Carmen Lúcia. Nesse conjunto aí tem um clima horroroso, isso está se exacerbando, e isso tem aberto os olhos de muita gente. Você mesmo falou, tem votos do PT que estão deixando de existir, eventualmente estão migrando para o Bolsonaro, porque algumas pessoas, eu espero que esse contingente comece a acordar dessa letargia que vingou aí nos últimos anos e perceba o que está acontecendo para que elas possam tomar uma atitude. Olha, por isso é que a gente está dizendo aí que são 10 dias de agonia, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, você sabe
Nós sempre conversamos isso aqui. É, não tem santo na direita e muito menos na esquerda, né? Agora, que toda essa questão aí relacionada a gabinete do ódio, a, a, a esse conflito entre brancos e negros, patrões e empregados, gays e héteros, etc. Você sabe que isso é uma coisa que sempre foi plantada pelo PT, né? Isso é indiscutível, todo mundo viu. E agora Que tipo de- eles têm aquela máxima, né? Eles gostam de acusar muitos outros daquilo que eles fazem. E olha que eu deixei claro aqui, não estou dizendo que não tem gente fazendo besteira do outro lado, claro que tem, que são seres humanos. E aí você tem gente ruim de um lado e do outro. Mas pelo que a gente está vendo, tem muito mais gente ruim do lado de lá do que do lado de cá. Essa Agora, balança está meio torta. agora, Marcelo, e essa medida de ontem do ministro Alexandre de Moraes, né, que teve seus poderes ampliados e agora vai passar a tesoura aí também na internet, nas redes sociais, e pelo visto só nos apoiadores do presidente, né? Ou será que o que ele fala vale para os dois lados? Deveria valer, né? Só que a gente está vendo há muito tempo também que a gente diz o TSE, e no caso o STF, tem lado. Quer dizer, o sistema está muito ainda forte, né? E o sistema está sentindo o baque, a perda da oportunidade de liquidar a fatura no primeiro turno. Isso acirrou os ânimos, deixou o pessoal meio fora de prumo. Então, essa exacerbação de direito de interagir em relação às coisas, essa exacerbação da capacidade de ordenar, de decidir, de apontar, enfim. Eu acho que o nosso amigo lá, o Careca, está ensandecido, tem tomado medidas que realmente não têm o menor cabimento. É, Isso está ficando grave a cada dia que passa. vai acontecer alguma coisa. A gente pressente, né? Porque não é possível. Não é Isso tem que ser um possível. A paradeiro, coisa cara. tá demais. Mas para terminar aí o nosso papo de hoje, o Marcelo, eu queria saber se você acredita em destino. Sim. Bom, você que é flamenguista como eu, deve ter ficado com o coração na mão até o último minuto do jogo de ontem, né? O Aquilo coração ali na mão e o foi, desfibrilador do lado. foi teste para cardíaco mesmo, né? Agora, só que essa foto que eu vou te mostrar aqui agora diz muita coisa, né? Olha aí, é o Olha, Rodinei. grande Rodinei. O negócio é o seguinte, eu acho que é aquela história. Deus manda as mensagens, a gente tem que saber interpretá-las. Vamos lá. A maior torcida em casa, né, no Maracanã. Aí o Rodinei me dá aquele chute. Quando eu olhei no relógio, 2.00, era meia-noite, a virada do dia, de quarta para quinta, e a camisa do cara, 22. Tem uma mensagem nisso aí. Talvez nem tão oculta assim, né? Olha, é capaz do jeito que a coisa anda do Moraes mandar anular o gol dele, né? Agora. É porque tá fazendo propaganda pro Bolsonaro. Pois Mas é. olha, em meio a essa turbulência aí, todos os candidatos, os dois candidatos à presidência e os demais, em alguns estados, estão disputando o governo, continuam aí fazendo campanha, né? Vão ser realmente 10 dias cheios de surpresas e, com certeza, de abusos também, né, por parte da autoridade eleitoral. E na semana que vem nós vamos estar de volta aqui com mais um Dose Dupla, na véspera praticamente da eleição, né, na antivéspera da eleição, mostrando aí os movimentos finais da campanha, por acaso no dia do último debate da Globo, né? Quer dizer, nós ficamos aqui, vamos estar na madrugada de quinta para sexta e o debate é na sexta, né? Então, vai ser assunto para o papo da madrugada da semana que vem. Mas nós vamos estar de volta na madrugada de quinta para sexta com mais um Dose Dupla. Contamos com você. Um ótimo fim de semana e valeu a companhia. Sexta-feira, só lembrando que é dia do funcionário público, dia 28 de outubro. Em alguns municípios, esse feriado tem sido mudado de data.
no caso de Belfort Roxo, por exemplo, foi antecipado para segunda-feira, dia 24. Isso para não criar um fim de semana prolongado, o que estimularia as pessoas a viajar e não votar, né? Então, enfim, não duvido que outros municípios adotem posição semelhante. Não faz muito sentido você adiar um feriado que cai numa sexta-feira, mas nesse caso está fazendo sentido. Então estaremos realmente de volta na próxima sexta-feira. Uma boa semana, um abraço e até lá. Tchau.